Começamos a gravar. Gente, antes dessa gravação, a gente estava tirando dúvidas com relação ao texto, dúvidas com relação à TCC, e agora a gente vai começar inicialmente a parte da conceitualização de caso. Vou abrir aqui para vocês, me falem se vocês estiverem vendo, tá? Para a gente falar um pouquinho de conceitualização. De boa aí? Estão me vendo? No slide? Vamos sim. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai compreender um pouquinho como que é essa conceitualização cognitiva, vendo ali o que tem de teoria e de alguns exemplos. A gente vai passar pela conceitualização pela terapia do esquema, que é um pouquinho diferente da TCC padrão, né? E a gente vai pensar em algumas armadilhas na hora de formar uma conceitualização. Gabi, por que eu estou vendo isso agora? Porque vocês vão começar a atender, pelo que eu entendi, seja na SPA ou seja na ONG, vocês vão começar a atender tanto pela TCC quanto pela terapia do esquema. E um dos nossos dois primeiros passos em terapia, né, no acompanhamento clínico, são formação de vínculo e a construção da nossa conceitualização. Então, a gente inicia o nosso cuidado na clínica com o nosso paciente, com o nosso cliente, como vocês queiram chamar, pensando em como formar vínculo, como fazer o paciente se sentir confortável, a gente construir essa relação. E, ao mesmo tempo, a gente vai formando a conceitualização. Então, é por isso que a gente começa a pensar nisso logo no começo do estágio. E o que é essa conceitualização? Ela tem como objetivo melhorar o resultado do tratamento. Então, quando a gente chega com o paciente chegou com uma queixa de sintomas depressivos, para a gente pensar que sintomas são esses, de onde vem, o que está sentindo e qual que é o meu plano de tratamento, a gente precisa da conceitualização. Ela que auxilia o terapeuta e o paciente para a gente conseguir ter um olhar mais amplo desses mecanismos, né, cognitivos e comportamentais, em vez de simplesmente olhar esses sintomas como uma coleção de sintomas. A gente não vai olhar para o paciente como um liquidificador de sintomas, mas a gente vai, de fato, perceber que aqueles sintomas têm uma história, têm um sentido, e eles estão conectados e a gente faz isso através da conceitualização. É a conceitualização que vai auxiliar a gente nas nossas intervenções terapêuticas. Por que eu vou aplicar tal técnica e não a outra técnica? Por que eu vou caminhar desse jeito com esse paciente? É através da conceitualização que a gente vai chegando nesses nortes. Né? Reforça o entendimento que existe um trabalho produtivo da própria relação terapêutica e ajuda a gente a perceber quais são as potências desse acompanhamento e quais são os nossos fracassos. Eu não gosto muito dessa palavra, eu tirei do nosso artigo, né? Mas o que está dando errado? Às vezes a gente olha para o atendimento e fala, não está fluindo, não estão conectando, não está legal, e a gente vai olhar para a conceitualização para perceber o que está rolando. Né? Então, é uma técnica avaliativa da terapia cognitivo-comportamental. Traz diversidades aí nas nossas informações e ajuda a gente a fazer um diagnóstico eficaz. Né? Existe uma necessidade, quando a gente começa a olhar a conceitualização, de fazer uma boa anamnese, essa boa entrevista inicial, e de compreender quais são as questões genéticas, quais são as questões situacionais, ou seja, o que está acontecendo, o que vem de sociocultural na vida desse paciente, as relações interpessoais, quais são as crenças, para tentar abarcar a plenitude das influências que acontecem na vida desse paciente. Então, a conceitualização ela vai englobar todas essas áreas, desde o que é genético para o paciente, desde o que é sociocultural para o paciente, até o que tem das relações interpessoais. Gente, como eu não tô vendo vocês me interrompam qualquer coisa, tipo, Gabi, tá muito rápido, qualquer coisa assim, tá? E aí, com isso, a gente vai traçar o melhor plano de tratamento, né? A conceitualização se apoia nesse que a gente chama de empirismo colaborativo, né? Essa descoberta ali colaborativa, com experimentos e com técnicas cognitivas e comportamentais, e ajuda a gente a refutar ou escolher as nossas hipóteses. O que é isso? Chegou um paciente para você tendo crise de ansiedade.
Essa é a queixa dele. E aí você vai ouvindo o paciente e você vai traçando hipóteses. Nossa, será que essa crise de ansiedade está acontecendo com ou sem gatilho? Será que o gatilho é tal? Né? Será que essa crise de ansiedade tem alguma crença ali que está ativando? As nossas hipóteses vão sendo confirmadas ou não através da construção da nossa conceitualização. Né? Então, ela é super importante para a gente compreender plenamente o paciente, facilita a direção do nosso tratamento. É uma bússola que vai direcionar aí a nossa intervenção. E ela é o nosso pensamento clínico, que vai ter ali as nossas hipóteses diagnósticas, né, o nosso raciocínio clínico, os nossos testes, né, através de perguntas, intervenções, né, e a validação das nossas hipóteses. Vocês viram no texto que a conceitualização é chamada muito pelo pessoal da TCC como um grande caldeirão, onde cabe nesse caldeirão tudo isso que a gente está conversando aqui, a história de vida do paciente, as crenças, os pensamentos automáticos, as crenças condicionais, que emoções são ativadas, em que situações isso acontece, né? Quais são os comportamentos que ativam aquele paciente. Tudo isso vai sendo colocado como ingredientes desse caldeirão e a gente ali vai cozinhando isso nessa conceitualização, até que se forma ali um plano de tratamento, um olhar clínico para aquele paciente. Beleza, gente? Tá indo. Dúvidas até aqui? Então, eu tenho uma dúvida, porque Uhum, eu acho que eu acabo confundindo muito, anamnese com conceitualização. Assim, pelo uhum. que você falou, dá pra ver que é um pouco mais amplo, mas, assim, na minha cabeça eu ainda confundo muito. Porque Show. parece que, assim, a anamnese ela tem uma estruturazinha, e aí eu queria Uhum. saber também se a conceitualização tem uma estruturazinha, assim, pra seguir, qual que é a diferença? Tá ótimo. Então, a anamnese é o nosso primeiro contato com o paciente, né? Pode durar uma sessão, pode durar mais de uma sessão, isso daí vai do nosso desenvolvimento. Não, não, nós no Levica não vamos fazer essa questão de estipular tempo de sessão, né? Mas esse primeiro contato com o paciente, onde a gente vai conhecendo quem é ele, por que ele está vindo aqui, né, em terapia, quais são as principais queixas, né, da gente ir coletando informações do paciente. E aí ela é muito importante para a gente ir montando a nossa conceitualização. Mas essa conceitualização, ela não se prende a esse primeiro contato com o paciente, ela vai sendo construída ao longo da sua relação terapêutica, né? Os primeiros meses de sessões, a gente vai estruturando bem a conceitualização. E à medida que o paciente vai mudando, que a relação vai mudando, a gente vai dando outras formas para essa conceitualização. O que que é isso, Gabi? O que que é essa conceitualização? É o nosso mapa, né? O mapa do funcionamento do paciente e o mapa do funcionamento da nossa terapia com esse paciente, né? Vamos para esse lado, vamos para esse lado. Então, é como se a anamnese coletasse todas as informações do paciente e através dela a gente vai construindo esse mapa. Faz mais sentido? Vocês vão ver que tem uma estruturazinha e vai fazer bem, vai dar uma diferença melhor para o que é a anamnese, que é mais essa entrevista do que a conceitualização que a gente faz toda uma coletânea de informações. Fez sentido, Emily? Fez super. Obrigadão, Gabi. Show, show. Então, se não fizer, vocês podem falar, gente, pelo amor de Deus. A gente tá aqui para isso, tá? E aí, continuando, vamos dar um exemplo para a gente ir pensando. Cadê esse exemplo do artigo? Tudo que está no slide eu fui catando dos artigos, tanto que eu passei para vocês quanto eu vou passar no final. Né? E aí o exemplo, o indivíduo fóbico social, né, tem fobia social, com uma crença nuclear de são incapaz de ser amado. Né? Então tá aí nesse lugar das crenças mais centrais. E tem o pressuposto, né? É muito perigoso. Tem alguém querendo entrar, gente. Bruna. Oi, Bruna, boa noite. E aí ele tem um pressuposto de é muito perigoso interagir com as pessoas, porque elas não irão gostar de mim, né? E aí vem essa regra, para não ter problemas, eu não devo interagir com as pessoas. Sua provável estratégia compensatória, né, como ele enfrenta essa situação, vem de não se expor em nenhuma situação,
que não causa nenhuma interação social necessária, né, que não seja necessária. O paciente diria algo do tipo: se eu me engajar em alguma estratégia, né, se eu fizer tal coisa, eu estarei bem. Se não, minha crença nuclear vai ficar evidente e vai se mostrar como verdadeira. Portanto, se eu me afastar dos outros, eles vão ficar longe e não tentarão me fazer mal. Se eu ficar perto, eles vão me machucar. E aí tem todo, aqui nesse exemplo, tem toda a estrutura cognitiva, né, do paciente, das suas crenças e tudo mais. Mas ele chega para a gente só dizendo que ele não interage com as pessoas da sua faculdade, que ele evita ao máximo de ir nas aulas, que quando tem seminário ele não vai, festas, integração, ele não vai, que ele se sente muito ansioso, ele fala de crise de ansiedade, ele fala de medo, de vergonha. E ali, trabalhando juntos, a gente vai tentando entender, né? O que pode acontecer se você for numa festa? E se você for até a casa do seu amigo? Ah, ele pode tentar me fazer mal. E aí a gente vai puxando, até que chega nessa crença central que é: me sinto incapaz de ser amada. Né? Eu sinto que as pessoas, se me conhecerem de verdade, não vão ficar, não vão me amar. E aí isso não é tão consciente para o paciente, isso vai ao longo das nossas sessões. E aí a conceitualização é ir estruturando isso, é percebendo que crença está por trás dessa crise de ansiedade, né? Por que ele não vai até os lugares? Por que ele desenvolveu essa fobia? E aí a gente vai construindo isso aos poucos. Tem aqui tá muito ruim foi aquele negócio de print, né, do nosso artigo. Não sei se dá para ler direito. Mas tem a nossa crença central aqui. Vamos fazer de baixo para cima, tá? Dos pensamentos automáticos quando um paciente nosso está deprimido. Porque é o que chega para gente. Chega desses pensamentos automáticos para depois chegar na crença, geralmente, né? Então, os pensamentos automáticos quando um paciente está deprimido. Eu não posso fazer isso, é difícil demais. Eu não vou aprender, isso não vai dar certo, não tem por que tentar. São os pensamentos automáticos. Estão vindo, é o que vem durante uma conversa nas nossas sessões. E aí a crença intermediária, naquele nível mais profundo, né? Eu deveria me esforçar ao máximo para conseguir. Eu deveria ser excelente em tudo que eu tento fazer, essas regras mentais. E as suposições, né? Se eu trabalhar duro, se eu der o máximo de mim, né, eu posso fazer bem as coisas. Se eu não trabalhar arduamente, se eu não der 200% de mim, eu vou fracassar. E aí, né, a atitude dele é ser terrível. Como é que é? É terrível ser inadequado, né? O pensamento que ele tem, a posição que ele tem sobre as coisas, é terrível ser inadequado. E aí, quando chega na nossa crença central, eu me sinto inadequado, eu sou inadequado. Então, a gente vai percebendo que o pensamento automático é aquele que está mais superficial para a gente. E a gente vai chegando a níveis mais profundos dessa consciência, desse pensamento, do como o sujeito se vê, como que ele se enxerga e se coloca no mundo. E aí, né, aqui eu não vou me prender muito, mas a gente pensar, diante de uma situação, como ler um livro, a gente vai percebendo todos esses pensamentos, né? É difícil demais, eu não vou conseguir entender, né? Se eu não entendo algo perfeito, eu sou burro. E aí a gente chega lá na crença mais central do sujeito, eu sou incompetente, né? Foi ler um livro que ativou emoções como tristeza, reações físicas como fechar o livro, evitar, não querer mais aquilo, né? Uma sensação física como um mal-estar, né, no estômago. Tudo isso pode estar ali com aquela crença central de sou incompetente. E aí, como é que a gente vai montando essa conceitualização? Né? A nossa estruturazinha ali básica. Qual é o nome desse paciente? Informações básicas que a gente vai coletando na anamnese. Nome, idade, data de nascimento, com quem mora, onde mora, né? Aquelas informações de sociodemográficas. E aí a gente parte. Qual é o diagnóstico? Quais são os sintomas? Aqui os exemplos vão variando, né, gente? Que são os exemplos do artigo.
essa pessoa recebeu um diagnóstico de esquizofrenia, tem alucinações, tem delírios, tem diagnóstico de depressão, de ansiedade. Ok. Isso a gente vai conversando, né, com o paciente. Surgiu, como que você chegou aqui? O psiquiatra me encaminhou porque eu tenho esses diagnósticos. Ok. E aí, quais são as influências do desenvolvimento, da história da vida? Né? Essa paciente foi criada de uma forma muito rígida, de uma igreja, uma família muito religiosa, aconteceu ali um possível assédio sexual, aconteceu situações de bullying, e aí a gente vai relatando essa história de vida que pode estar influenciando sintomas depressivos, sintomas de ansiedade hoje. Né? E aí as questões de hoje, o que acontece hoje? Né? E aí a gente vai pensando, uma nova pessoa chegou na vida dessa pessoa, é um novo trabalho que chegou, né? A pessoa está sofrendo um estressor familiar, um estressor no trabalho, um problema com o chefe, são situações de hoje. E aí, fatores biológicos. Alguém na família do paciente também recebeu os mesmos diagnósticos? Existe alguma questão psiquiátrica na família, questões genéticas que podem interferir? Quais são os pontos fortes? Isso é algo muito importante, porque o psicólogo às vezes foca tanto no qual é o problema, que a gente não percebe quais são as potências daquele paciente. O que tem de funcionamento saudável, funcional, potente desse paciente? É um paciente super comunicativo, é um paciente resiliente num nível saudável, é um paciente que consegue entender os próprios sentimentos, diz para você, eu estou triste com isso, eu estou com raiva. São as potências do paciente, isso é muito bom. Né? E aí, a partir disso, a gente vai percebendo quais são as metas, o que o paciente quer e como é que a gente vai construir isso juntos. Isso tudo vai formando ali a estrutura da nossa conceitualização. Foi, gente? Dúvidas? Foi sim. Até agora tem. E aí, o que precisa ter? Precisa conter informações gerais, essas informações de nome, idade, data de nascimento, raça, sexo, sexualidade, gênero, se a pessoa tem alguma fé. São perguntas gerais que a gente precisa ter para conhecer que paciente é esse que está chegando para a gente. Qual é o histórico familiar e relacional, social que esse paciente está vindo? Você tem alguma informação psiquiátrica ou médica? Está fazendo uso de algum medicamento? Já passou por algum acompanhamento psiquiátrico? Ou a família já passou? Né? Qual é o motivo da procura desse atendimento? Quais são as nossas impressões? Isso aqui cabe, gente, porque às vezes a gente quer seguir um olhar muito estritamente objetivo e a gente perde o que é o feeling da relação terapêutica. Quais são as nossas impressões? Né? Como que está desenvolvendo essa relação terapêutica? O paciente está ali de boa com você, tem uma certa resistência, você se sente inseguro atendendo esse paciente, tudo isso é válido e vai caber na nossa conceitualização. Qual que é o nível de funcionamento, no sentido de, esse paciente funciona bem no trabalho? As coisas vão bem no trabalho, na faculdade, na família, com amigos, porque aí a gente vai vendo qual é o ponto de incômodo. Às vezes são todos, ou às vezes o problema é relacional, a pessoa se dá muito bem no trabalho, não é um problema, mas o problema é o relacionamento. O problema é com o pai, com a mãe, com a família. E aí a gente vai vendo quais são os níveis de funcionamento ali. A terapia do esquema, tudo isso que tem nesse outro slide que está aí para vocês agora, também cabe na conceitualização pela TCC padrão. Né? E aí, quando a gente pensa na terapia do esquema, a gente só tem um plus, um acréscimo de pensar qual é o histórico familiar, como que é a relação desse paciente com essa família, com essa mãe, com esse pai, com esse responsável. Quais são as necessidades emocionais básicas que não foram atendidas? Aquelas que eu mostrei para vocês no início. E isso a gente não vai pegar de começo e nem vai perguntar diretamente para o paciente, assim, quais são as suas necessidades. É claro que a gente vai fazer uma psicoeducação, a gente vai conversar com o paciente que existem necessidades emocionais básicas que precisam ser atendidas, todos nós, eu, você, o paciente. E quando não são atendidas, a gente cai em sofrimento.
Só que aí essa é a pergunta da Emily. Aqui já não é mais a anamnese, já é a construção da nossa conceitualização. De ir percebendo, à medida que o paciente vai conversando, contando a sua história, à medida que a gente vai falando sobre essas necessidades emocionais, a gente vai percebendo que algumas não foram atendidas. Quando o paciente, no caso da ONG, um adolescente chega para vocês, vou contar aqui casos meus da ONG, tá? Um adolescente chega para você atender ele, ele foi recém-acolhido, ele acabou de chegar na casa de acolhimento, né? Ele não tinha uma mãe ou um pai que cuidava dele, era uma tia, e essa tia desistiu de cuidar dele, levou ele, né? Pegou pela mão, um adolescente de 15 anos, e levou ele para casa de acolhimento e deixou ele lá. E ele chega contando isso, que a tia, que fazia esse papel de principal cuidadora, abandonou ele lá, deixou ele lá, e agora ele está sem família. Quando esse adolescente está contando isso para você, ele está trazendo muita informação do histórico familiar dele e das necessidades emocionais que não foram atendidas e que não estão sendo atendidas. Né? E da gente pensar, olhando aqui para as nossas necessidades não atendidas. Vou apresentar aqui para vocês de novo. Desse caso que eu acabei de contar para vocês, quais necessidades vocês acham que não foram atendidas? De liberdade de expressão, limites realistas. Acho que de validação, de pertencimento, talvez, na conexão, que tem a questão do vínculo. Uhum. Sim, é isso. De perceber que nesse relato, quando ele conta isso, né, que ele foi criado pela tia, ele já não sabe o que aconteceu com os seus genitores, e a tia foi lá, pegou ele, colocou ele na casa de acolhimento, ele está vivenciando uma experiência de abandono muito forte, né, e foram várias situações de abandono, de perda, de não conexão, de um vínculo frágil, né, e de não ter ali as suas necessidades atendidas. Então é isso. E aí isso vai construindo o nosso olhar. Ixi, estou louca aqui. E aí, com isso, e aí junto com os nossos questionários, que vocês vão ser apresentados aí nos nossos inventários, a gente vai percebendo que esquemas iniciais desadaptativos, não funcionais, foram sendo desenvolvidos. Nesse relato que eu contei para vocês, a gente pode pensar num esquema de abandono. Ele estava dizendo ali, fui abandonada, minha tia me deixou aqui. Ou quando outro paciente começa com da ONG também, uma adolescente que foi abusada sexualmente pelo pai, pelo irmão, pelo tio, dentro de casa, e aí ela contou para a mãe e a mãe não acreditou nela. Ela foi até a delegacia para denunciar e a delegacia mandou ela voltar para casa. Ela teve várias tentativas de ser ouvida e não foi ouvida. E aí ela foi para uma delegacia da mulher quando ouviram ela e aí acolheram ela institucionalmente. Chegou pra gente, Lara ONG. Quando ela conta essa história, ela diz tudo que ela tá sentindo ali, a gente vai percebendo, peraí, ela não estava protegida, ela não estava segura, e ela não foi ouvida, não foi validada. Essas necessidades emocionais podem não ter sido atendidas. Ela pode desenvolver um esquema de desconfiança, porque aqueles que deveriam deveriam a proteger, né, não fizeram e provocaram mal. Então pode ter um esquema de desconfiança ali. Isso tudo a gente vai desenvolvendo ao longo da terapia, sem pressa, ninguém está correndo, através das nossas hipóteses, e a gente vai colocando essas hipóteses ali. Uma hipótese de um esquema de desconfiança, fiz um inventário, conversamos sobre as necessidades não emocionais que não foram atendidas. Tá fechando? Não, não é isso, Gabi, é outra coisa. E essa é a construção da nossa conceitualização. Né? Vão entrar os modos, que aí acho que a Ana vai dar conta para vocês depois, o que é isso. Né? E aí a nossa relação terapêutica vai entrando ali também. Né? Esse paciente desconfia de você na sessão, ele fica assim, o que você quer saber de mim?
Ah, você só está aqui porque você é meu terapeuta, você é meu psicólogo, então você tem que me ouvir. Por que você quer saber isso? Por que desse questionário? Ele se sente incomodado ali, não tá confortável. Tudo isso faz parte dessa relação terapêutica e a gente vai escrevendo isso na nossa conceitualização, para a gente ir percebendo o que aquela relação está dizendo para a gente sobre o paciente e sobre a gente também, porque a gente também pode se fechar ali, né? E aí, terapia e supervisão. Né? E aí, os objetivos da terapia, por que o paciente está ali, quais são os objetivos dele, e o nosso desenvolvimento. Porque pode ser que comece na terapia com um objetivo, e ao longo da terapia, a gente vai mudando esse objetivo, a gente vai mudando esse foco, e a gente vai traçando esse desenvolvimento ali. Então, conceitualização é um documento que não termina. Você vai construindo, ele termina quando a terapia termina. Você vai construindo ele junto todo o tempo. Né? Então, o terapeuta inicia a conceitualização no seu primeiro contato com o paciente. E ele vai completando esse processo até a última sessão. Né? A conceitualização ela é uma hipótese de trabalho, mas não é uma verdade absoluta. Porque você pode achar que aquele paciente desenvolveu tal crença, e não é isso, a gente vai construindo isso junto. Pode ser que você olhe e fale assim, nossa, esse paciente está evitando essa situação. Pode ser que não seja. A gente vai construindo essas hipóteses e vai testando isso ao longo do desenvolvimento da terapia. Né? Então, à medida que aparecem novos dados, você e o paciente vão modificando isso, né? Vão refinando essa formulação de casos, essa conceitualização, vão deixando algumas hipóteses para trás e confirmando outras. Vou dar uma pausa aqui, senão vai vir super rápido. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí me ouvindo? Como é que estão as conexões de vocês? O que vocês estão pensando sobre tudo isso? Acho que Alguém? agora deu para tá dando assim bastante para diferenciar primeiro as duas assim para mim, né, da minha dúvida inicial e entender bem melhor o que que é a conceitualização de fato. Tá indo bem, tá fluindo. Show. Né, a TCC fala muito dessa conceitualização como caldeirão, né? Nesse lugar de que cabem todos os ingredientes daquela relação, daquele paciente, e a gente vai temperando aquilo, cozinhando aquilo para fazer sentido, né? Então, é algo que a gente vai construir. E, gente, isso é muito importante. Quando a gente está no estágio, a gente tem um paciente, a gente vai lá, monta nossa conceitualização, tudo bonitinha, manda para a Ana, e é ótimo. E aí, quando a gente tem 4 pacientes, a gente já começa a não fazer a conceitualização. Porque a gente faz muita coisa, cada conceitualização tem um monte de página, não vou conseguir fazer, deixa para lá. Só que quando a gente deixa para lá, a gente perde o mapa da nossa terapia, do que a gente está fazendo. A gente perde quando o paciente começa a falar de onde está vindo aquela conversa. Tem uma história, né? Quando ele começa a falar, ele está falando de um esquema de fracasso, ele está falando de uma vivência de abandono. Se a gente não faz a conceitualização, a gente perde essas informações. Então, a gente fica sem bússola nesse acompanhamento e sem um norte, para onde que eu estou indo com essa relação, por que eu estou aplicando essa técnica, por que eu fiz isso aqui e não a outra coisa, né? Então, precisa da conceitualização para ter um norte. Depois que a gente forma, e aí a gente chega, sei lá, tomara que isso aconteça, a gente chega a 20 pacientes, aí a gente precisa manejar porque as conceitualizações precisam continuar acontecendo. Né? E aí, porque é isso, porque é a importância do nosso norte. Por que eu vou fazer um exercício de mindfulness com esse paciente? Ah, porque ele me apresentou essas crenças, porque a gente percebeu essas ativações físicas, porque a gente está vendo que a ansiedade dele é muito em nível de processamento mental, ele pensa de um modo muito acelerado, de modo muito rápido. É um paciente que em sessão fala rápido, parece que está falando na velocidade 2 do WhatsApp. Fala rápido, pensa muitas coisas ao mesmo tempo, então, nossa, faz sentido que a gente pense numa estratégia de mindfulness, numa estratégia de RDPD, de organização dos pensamentos, né? RDPD, que é o registro
diário dos pensamentos disfuncionais, algo assim. Né? Então, é um registro diário de pensamentos, isso pode ajudar. Ok. Agora, se é um paciente que a vivência de ansiedade dele é muito física, ele sente taquicardia, ele sente tremor, ele sente calafrio. Às vezes, o mindfulness não vai ser o melhor que eu vou aplicar ali. Às vezes vai, ok. Estou dando exemplos muito aleatórios, tá, gente? Mas às vezes eu vou pensar numa estratégia mais física. Essa diferença a gente pensa quando a gente pensa em conceitualização. Foi? Beleza? Foi sim. Eu fiquei só com uma dúvida, que você falou que, eu não sei se é isso, né? Mas que você chega assim nas crenças do paciente através de questionários e inventários. E aí, se o paciente que você falou, talvez ele não esteja confortável ali, qual é uma outra estratégia assim que você pode ter, já que ele não está confortável, você não vai usar aquilo naquele momento? Ótimo. Isso é muito bom da gente pensar, tá? Na realidade que a gente vai se inserir agora, que vocês vão, que nem todos os pacientes nem todos os adolescentes podem ser alfabetizados, nem todos eles podem ter uma tranquilidade de leitura, de resposta de um questionário. Só que o questionário, ele não é a nossa principal ferramenta, ele é uma ferramenta de auxílio. Ele vai testar as nossas hipóteses, ele vai confirmar as nossas hipóteses, né? Então, é o nosso olhar clínico que vai dizer muito. É perceber a história de vida do paciente, é perceber como que funciona nessa relação. Esse paciente, por exemplo, que eu relatei para vocês de início, ele era um adolescente de 15 anos, mas a mãe dele era uma mulher que tinha HIV, né? Ela era soropositiva, só que ela era moradora de rua, então ela não conseguiu ter todo o acompanhamento e cuidado que hoje a gente oferta, né? Hoje a gente tem pelo SUS. Ela não teve esse cuidado. Então, quando ele já nasceu soropositivo e não recebeu nenhum cuidado, né? Hoje a gente tem algumas pesquisas muito importantes na Fiocruz, principalmente, que falam que crianças que nasceram soropositivas, né, por conta da gestação, tiveram essa transmissão ali com a mãe, elas podem ter um desenvolvimento tranquilo se for bem cuidado, se for bem acompanhado, né? Mas que não foi o caso dele, ele não recebeu nenhum acompanhamento e ele cresceu com o vírus. Então, quando ele tinha 15 anos, ele, cognitivamente, isso a gente fez a avaliação neuropsi nele, com o pessoal do SPA, cognitivamente ele tinha 7 anos e ele não lia nem escrevia. Então, não tinha como a gente fazer testagem, né? Esse tipo de coisa. A gente fez algumas que não dependiam ali da leitura e da escrita, mas o questionário não é o nosso principal. O nosso principal é a relação terapêutica e é o nosso olhar clínico e é a quantidade de informações que a gente tem sobre o paciente. E o questionário, o inventário, vai dar validação, vai dar certeza para aquilo que a gente está fazendo, né? Ou vai tirar uma dúvida nossa ali. Então, foi a partir dessa história de vida dele, de como que ele se comportava quando a gente falava da história de vida. A gente foi pegou um papel 40 quilos e vamos lá, história de vida. Quando nasceu, o que aconteceu nos primeiros... O que ele sabe de quando ele nasceu? Que história ele já ouviu do nascimento dele? E como que era na infância? Onde é que ele morava e tudo mais? E a gente foi fazendo aquela história de vida, a gente foi percebendo que existiam muitas rupturas de vínculos, muitos vínculos que foram fragilizados, a tia já tinha desistido dele várias vezes, ele foi morar com o vô, foi morar com o tio, depois a tia pegava de volta. E aí, durante a sessão, ele relatava muito sofrimento, ele chorava na sessão, ele queria rasgar o papel 40 quilos, ele falava, não quero mais ver isso. Ele virava de costas para mim. Tinha uma vivência emocional muito forte ali quando a gente falava dessas perdas, desses abandonos, né? Dessa sensação constante de insegurança. Então, ali estava dito, né? Ali não precisava aplicar um questionário de esquema adolescente nele, né? Ali estava dito que tinha uma vivência de abandono. E fez mais sentido para você, Emily? Fez sim, bastante. Mais alguma coisa, gente? Fechei aqui antes da gente entrar para a segunda parte.
que nessa segunda parte a gente vai focar um pouquinho nas armadilhas. Vou voltar a compartilhar. O que é perigoso quando a gente está fazendo uma conceitualização? Né? E aí a gente vai ver isso quando a gente pensa nos nossos pacientes, pensando assim, na realidade de vocês na clínica. Quando vocês começarem a atender, voltem nessa reflexão que a gente está fazendo aqui. O olhar do terapeuta cognitivo-comportamental, do terapeuta do esquema, ele precisa, assim como de qualquer outro psicólogo, né, mas trazendo recorte para a gente, ele precisa ser contextual, cultural e integrativo. Peguei essa fala ali de uma aula que eu tive no curso, na formação de terapia do esquema, fala, né, enquanto terapeutas do esquema, não estamos separados do ambiente social mais amplo e das forças sociopolíticas que agem dentro dele. Então, quando a gente está ali na relação direta com o paciente, todas essas vivências sociopolíticas, culturais, históricas estão junto com a gente. E na hora da gente formar a conceitualização, de perceber quais são as crenças nucleares do meu paciente, quais são os comportamentos compensatórios ou evitativos do meu paciente, quais são as emoções principais que ele ativa, tudo isso precisa perpassar o olhar de quem é esse paciente, que história traz ele, né? Qual é o olhar contextual que a gente vai trazer. Essa carinha aqui vocês vão ver todas as reuniões do Levica, que é a nossa teoria bioecológica do desenvolvimento. A gente precisa considerar que está lá a criança que a gente vai atender, o adolescente. Ele tem um núcleo mais próximo dele, né, que é o microsistema. Pode ser o núcleo familiar, ou pode ser o núcleo da casa de acolhimento, é aquele que é mais próximo do paciente, aquele que ele consegue ver tete a tete, olho no olho. Mas além desse microsistema, a gente tem toda a comunidade imediata dele. Né? A gente tem a escola que esse adolescente ou que essa criança frequenta. Você frequenta alguma aula de luta, algum curso? O pessoal da casa de acolhimento às vezes participa muito, né? De curso de informática, de curso de outra coisa. Tudo aquilo ali também está fazendo parte daquele paciente. Né? Quais são a comunidade institucional, que é o nosso exosistema? O que tem ali de conselho tutelar que pode estar permeando a saúde mental ou não desse adolescente? Secretaria de Educação, a Secretaria de Habitação, tudo isso está ali no nosso, que está permeando a vida do paciente, né, e no nosso ecossistema. E a gente tem o macrosistema, que é a nossa estrutura política e social. Quais são as crenças que a gente tem socialmente? Quais são os valores que a gente tem, né, enquanto sociedade? Quais são as regras sociais que a gente tem? E tudo isso está cortando o nosso cronossistema, que é o tempo que a gente está vivendo. Vocês vão pegar adolescentes e crianças para atender agora que estão saindo de um período pandêmico, que estão voltando a ter aula presencial esse ano. Vocês também. Né? Que a pandemia pode ter mexido muito com esses pacientes, mexido muito em todas essas estruturas, tanto de família, né, de núcleo, quanto de pessoas com quem conviveu na casa de acolhimento. Como que ficou a casa de acolhimento no período pandêmico? Tiveram casas que fecharam, que cada adolescente foi morar com uma mãe social, com um profissional da casa de acolhimento. Tudo isso pode estar perpassando ali aquele adolescente ou aquela criança. Então, o nosso olhar não vai ser só eu e a criança, eu e o adolescente. A gente precisa olhar toda essa estrutura, né? Para que faça sentido, para que seja o olhar mais amplo possível. E aí eu trouxe para vocês, vou mostrar para vocês, vou enviar para o Natan, que foi o que me deu o e-mail dele, mas se vocês quiserem deixar aí, eu mando para todo mundo, ou o Natan envia para vocês, que é perceber quais são as características culturais, quais são as do paciente e nossas, né? E aí tem esse addressing, não sei como é que é o nome disso, não, que esse jeito de uma palavra formam várias palavras, tem um nome para isso. Mas de perceber qual é a idade desse paciente. Isso diz muito sobre, né, por exemplo, se ele é adulto, ele está num lugar, né, social diferente de uma criança.
Quais são as necessidades especiais ali? É uma criança que tem alguma necessidade especial, que tem uma dificuldade motora, alguma mobilidade física reduzida, né? Tem alguma deficiência que foi adquirida ao longo da vida? Isso pode colocar essa pessoa num lugar mais de vulnerabilidade, de fragilidade. Qual que é a religião dele? É uma religião que está num lugar mais de privilégio, de conforto? É uma religião em que ele já se sente que isso pode causar um adoecimento mental, um nível de sofrimento mental por ser uma minoria? Qual que é a etnia? Né? Então, se você está atendendo pessoas brancas, isso é um recorte, isso é uma diferença. Você está atendendo pessoas pretas, isso é diferente. Então, a gente precisa ter esse olhar de quais são as estruturas de poder que estão ali em volta desse paciente, quais são as estruturas sociais que colocam aquele paciente numa situação de fragilidade. Né? Então, se a gente voltar aqui, pode ter uma estrutura política e social, que é o nosso caso, de racismo. E aí você está atendendo um paciente que é branco. Isso diz muita coisa. Que lugar, como que ele se coloca? Ou você está atendendo um paciente que é preto retinto. Tudo isso vai mexer na nossa conceitualização e eu vou explicar o porquê. Né? Os nossos status socioeconômicos, um paciente de classe média, alta, tem nível superior, os pais são professores universitários, ou é um paciente que está acolhido institucionalmente, que mora na comunidade ali perto da ONG. Qual que é a orientação sexual desse paciente? Então, se ele é heterossexual, ele está num lugar de maior conforto socialmente, né? Essas estruturas aqui maiores podem não estar caindo em nível de sofrimento mental sobre esse paciente. Se ele for LGBTQIA+, isso pode mudar tudo. Né? Ele tem alguma ascendência indígena? Qual que é a nacionalidade? Né? Qual que é o gênero? O paciente homem para uma paciente mulher é tudo diferente. Porque a gente está falando de estruturas sociais, né? De privilégios, estruturas sociais que colocam a gente em situação de vulnerabilidade. E aí, por que eu tô falando isso? Vou dar uma pausa aqui para ver vocês, mais ou menos, porque ninguém ligou a câmera nessa sexta-feira à noite, né, gente? Mas para a gente conversar que há o perigo da formação da conceitualização sem perceber essas coisas. Você pode estar atendendo um adolescente negro que relata para você na sessão que ele está sentindo que as pessoas da escola dele olham para ele estranho, que ele não consegue se conectar, que as pessoas, que ele não faz amigos, que as pessoas olham esquisito para ele, que ele não se sente pertencente a um grupo. E se você tem um olhar esvaziado para tudo isso, você vai olhar e falar: que distorção cognitiva é essa? Né? Que pensamento errado, né? Distorção cognitiva é isso, é um pensamento incoerente com a nossa realidade. Que pensamento errado é esse que esse paciente está formulando? Será que ele não está tendo, assim, um processo de se ver como o centro ali da situação e tudo mais? E aí você perde total que o que ele pode estar vivendo é uma situação de violência. E você perdeu total, porque você não olhou o contexto, que, poxa, peraí, quem é esse menino? Como é que é a nossa escola? E aí a gente pode construir uma conceitualização de que tem uma distorção cognitiva ali, que tem algo errado, que ele está fazendo rotulação, que ele está fazendo vários outros processos cognitivos ali disfuncionais, quando na verdade o que ele está te relatando é uma situação real. E aí a gente precisa ter esse cuidado. Por isso que olhar para essas situações, quais são as estruturas sociais que estão sobre esse paciente que podem causar fragilidade na saúde mental dele ou não. Pode ser um estressor ou não. Né? Dentro da TCC, a gente tem uma galera muito forte, não sei se vocês já acompanham, mas acompanhem, que é o pessoal da TCC para minorias, que é que a gente pensa em estressores sociais de minorias. E aí a gente precisa ter esse olhar. Você vai montar sua conceitualização e você precisa perceber, peraí, de onde vem essa crença? E aí eu queria mostrar para vocês, em primeira mão, deixa eu colocar aqui, um capítulo de livro que eu, a Grazi, e uma outra aluna da pós-graduação da Rural, que a gente fez juntas, ele ainda vai ser publicado.
mas que fala sobre isso, como é que é atender pacientes que, nesse caso aqui do capítulo, pacientes LGBTQIA+, tem outra letra já, né, gente? Eu não estou atualizada, não vi na aula da Graça. E como que é fazer a conceitualização cognitiva desses casos? Vou abrir aqui para vocês. Se ficar ruim de ver, vocês falem, porque eu estou abrindo o documento do Word. Vocês estão aí, né, gente? Sim, sim, sim. Beleza. Deixa eu abrir mais aqui. Então, esses são os dados. Deixa eu ver se tem logo aqui em cima. Quantos foram os pacientes? Então foram 49 pacientes meus, da Graça, dessa outra menina, Carol Victorino, LGBTQIA+, eu lembrei da via letra aqui. Nos últimos 2 anos, anos pandêmicos, e a gente fez esse levantamento da conceitualização deles. E aí, dados compartilhados e relevantes da história de vida desses pacientes. Um ciclo social limitado. Famílias do histórico familiar aí, geralmente rígidas, exigentes, punitivas, frias, né, emocionalmente frias, distantes, que têm uma vivência de rejeição ali, ou de desamparo familiar. Tem a religião como um fator importante para a intolerância sexual. Pacientes que foram vítimas de diferentes tipos de violência, de homofobia a relacionamentos abusivos, violência verbal, psicológica. Então, quando a gente juntou 49 pacientes novos, a gente encontrou esse recorte, dados que são compartilhados entre si. Então, quando a gente olhar um paciente nosso, chega na adolescente, é um adolescente preto, gay, acolhido institucionalmente. Talvez a gente consiga perceber os mesmos dados compartilhados. E a nossa conceitualização precisa ter esse olhar. Não pode ser como se fosse aquele único paciente passando por isso. Crenças nucleares compartilhadas por todos eles. Sou defeituoso, sou horrível, abandonável, mal, ruim ou perverso, não sou suficiente, faço coisas erradas. Né? As suposições, as nossas crenças intermediárias ali. Se eu não for perfeito, vão me rejeitar. Se eu não fizer tudo, vão me abandonar. Se eu me aproximar dessas pessoas, elas vão me conhecer e me rejeitar. Né? Eu sou desajustada, eu não mereço amor. E aí vem os pensamentos automáticos, que é o que chega pra gente de primeira mão. Né? Eles estão pensando coisas ruins de mim, eles vão me rejeitar. Eles estão vendo os meus trejeitos e pensando coisas ruins de mim. E aí você pensa, tá, Gabi. E aí eu ouvi isso como pensamento automático ali. Na hora que a gente está conversando com o paciente, a gente não pensa que isso é um pensamento automático, a gente está ali. É só na hora de formar a nossa conceitualização que a gente, peraí, estamos aqui. E aí o paciente chega para você e fala, eles estão pensando coisas ruins de mim. Se você tem um olhar totalmente esvaziado para tudo isso que a gente está conversando aqui, para esse olhar cultural, a gente pode pensar, nossa, ele está interpretando erradamente a situação. Vamos fazer uma reestruturação cognitiva desse pensamento, porque ele está se vendo ali como alvo das coisas ruins, isso é uma distorção cognitiva. Mas pode ser que não, pode ser que ele esteja dizendo, realmente, as pessoas estão pensando coisas ruins de mim, e é uma possibilidade, porque ele está num ambiente que é um fator de risco. E aí o nosso olhar, o nosso plano de tratamento vai ser outro. Vai ser em pensar em fatores protetivos. Vai ser pensar em como que esse paciente pode se sentir protegido, confortável e seguro no ambiente dele. Né? Então, aí a gente já mudou totalmente o nosso plano de tratamento, a nossa conceitualização já foi para outro lugar, porque a gente olhou um contexto além do paciente. Faz sentido para vocês, galera? Vocês estão me acompanhando? Como é que vocês estão aqui? Totalmente. Show. E aí, as distorções cognitivas compartilhadas por esses pacientes. Passei um pouquinho. Leitura mental, ou seja, a ideia de que eles estão pensando coisas ruins de mim. Né? A gente pode... o perigo de interpretar isso como uma leitura mental só. Tipo, uma leitura mental. Ele está lendo a mente das pessoas, achando que as pessoas estão pensando ruim, mal dele.
Mas se a gente for só por esse olhar, a gente perde tudo que a gente poderia fazer para aquele paciente num ambiente seguro, protetivo, né? Então, emoções, vergonha, culpa, ansiedade, tristeza, nojo, entre parênteses, essa relação de auto-ódio, né? De processos difíceis de aceitação, medo, insegurança, raiva, esgotamento, fracasso, insuficiência, frustração. E aí, estratégias compensatórias, né? O perfeccionismo, uma rigidez, um afastamento da família ou dos amigos, uma hipervigilância, um paciente sempre atento, em alerta, um abandono das relações, né? Uma passividade ali nas interações sociais, um medo de se colocar, uma busca por uma aprovação familiar, né? E aí vai, uma raiva direcionada a si, evita contatos afetivos em público, suprime, engole a raiva e outras emoções. Tudo isso são estratégias compensatórias que a gente encontrou. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Por dois motivos. Um, da gente perceber que aquilo que o nosso paciente está apresentando para a gente pode ser um padrão de pacientes que estão vivenciando os mesmos recortes sociais, as mesmas estruturas sociais de opressão, de poder e, né, de desigualdade. Então, isso vai fazer sentido num contexto todo. E o nosso olhar precisa passar isso para a gente não pensar, para a gente nunca cometer o erro de olhar para o paciente e falar: você realmente acha que as pessoas estão pensando coisas ruins de você? E qual seria outra forma de pensar isso? E aí a gente esvaziou e não validou o que o paciente estava contando para a gente, né? Então, em vez de a gente validar ali e acolher uma possível situação de violência, a gente desvalidou total o que ele está falando. E aí, meu filho, a relação terapêutica sofreu. E, além disso, aqui para vocês tem um diagramazinho da conceitualização, para vocês verem mais ou menos como faz essa estruturazinha. Principais dados, dados relevantes da história, quais são as crenças centrais, quais são as crenças condicionais, os pensamentos automáticos, tem distorção cognitiva, tem emoção, quais são as estratégias compensatórias. E aqui no final a gente colocou consequências vividas pelos pacientes, mas não necessariamente isso cabe na conceitualização. Acho que é isso, não tem outra tabela, não. Mas queria mostrar isso para vocês, que aí vocês veem mais ou menos essa estruturazinha que a gente vai montando. No artigo que eu mandei para vocês, que não está aqui comigo, mas se vocês abrirem, vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver, tem uma estruturazinha na tela. Levanta a mão, só vou deixar você falar só um minuto. Tem uma estrutura que vocês vão vendo que vem de situação. Situação 1, situação 2, situação 3. Aquilo ali, aquela estrutura é o norte de vocês. Eu não consegui colocar ela aqui para vocês, mas vocês têm no artigo. Aquela estrutura é o nortezinho de como vocês vão montar essa conceitualização. Situação 1. Esse paciente está dizendo que não se sente bem se sente ansioso no ambiente dentro da casa de acolhimento, se sente ansioso na escola, se sente ansioso no jogo de futebol. Tá, então 3 situações está ativando a mesma coisa. Vamos investigar isso. Então a gente vai vendo que pode ter ali uma crença central com relação ao convívio, às interações interpessoais. Então, aquela estruturazinha que tem ali da conceitualização é um norte ótimo para vocês seguirem, para vocês formarem a conceitualização de vocês. Vou tentar achar aqui para mostrar, enquanto isso fala, Natan. Assim, eu estava pensando, quando você falou, por exemplo, supondo que dê tudo certo, nós tenhamos 20 pacientes para atender. Isso. Como que a gente faz uma conceitualização de quase 10 páginas? Assim? Eu sei que há alguns pontos que, assim, são, vamos colocar, sei lá, não são obrigatórios, mas eu considero tudo extremamente importante, como se eu não pudesse tirar nada para poder ter a noção completa ali desse mapa. Mas, ao mesmo tempo, você falou uma coisa que eu achei extremamente interessante, eu concordo totalmente, que é quando a gente não entende esses atravessamentos que estão ali no corpo daquele paciente, não enxerga aquele paciente, então não tem como a gente nortear esse mapa sem saber com quem a gente está falando. Então, assim, eu começo a listar uma ordem de prioridade na minha cabeça, assim, de algumas coisas que não poderiam faltar. Você segue total, tipo,
todos os pontos, ou você retira o que você considera mais importante, que você, tipo, não abre mão, que eu acho que também tem muita influência do que a gente acredita também. Eu acho que parte desse lugar crítico também da psicologia, de a gente considerar que algumas questões são irrefutáveis, assim, e que precisam estar ali no fazer clínico. Mas eu acho que isso também vai muito do feeling do terapeuta, então não sei se eu estou errado, o que você acha sobre isso? Queria a sua opinião. Bom, brinquei, né, dos 20 pacientes, mas é aquilo, gente, a gente vai até onde a gente dá conta, não necessariamente a gente tem que ter 45 pacientes, 20 pacientes. Eu, por exemplo, estou reduzindo a minha clínica, porque eu percebi que estava demais para mim, eu não estava dando conta de construir as conceitualizações da melhor forma possível, estou diminuindo a clínica, principalmente agora por conta do doutorado. Então, assim, a gente vai até onde vocês aguentem e tá tudo bem, né? Então, pode ser que alguns de vocês tenham 4 pacientes no Levica, pode ser que tenha alguns de vocês que tenham 2. Isso não tem nada, não tem bom nem certo, nem bom nem ruim. É da nossa vivência, de como a gente vai lidando com isso, porque tem casos que pegam muito a gente, que tomam muito do nosso tempo e da nossa energia e das nossas emoções, e é isso, né? Mas, assim, é importante a gente seguir uma estrutura que seja clinicamente relevante, né? E que tenha todos os dados para a gente conseguir fazer esse mapa, né? Então, pode ser que alguma coisa ou outra você foque mais, porque é o foco da sua clínica. Então, por exemplo, a Carol Victorino, que fez o artigo com a gente, com o livro, né? O capítulo do livro Comigo com a Grazi, ela tem uma clínica que é para a população preta. A clínica dela é 100% para a população preta. Então, é óbvio que o olhar dela vai ser muito mais focado, especializado e sensível para isso, porque ela voltou a clínica dela para esse olhar, né? Então, isso, obviamente, vai variando, né, conforme os nossos casos. Então, assim, eu atendo crianças hoje em processos de guarda e de adoção. Então, o meu olhar para ver contextos familiares passados e como está se desenvolvendo o contexto familiar agora tem que ser um pouco mais sensível, porque esse é o recorte que eu atendo. Não sei se isso exatamente que o Nathan perguntou, mas além disso, eu mandei para vocês por e-mail uma estruturazinha de conceitualização, né? Que é como que a gente pode responder essa conceitualização e formar essa conceitualização. Eu sigo aquela estrutura, né, que eu mandei para vocês da Insérie, que é do curso de formação. Né? Eu sigo aquela estrutura porque, para mim, ali tem todas as informações relevantes que eu consigo ter. Né? Eu acrescento crenças ali, porque como é formação em terapia do esquema, não foca muito nessa parte das crenças. Mas eu acrescento ali a parte de crenças e pensamentos automáticos, essa partezinha. Mas eu acho que ali, naquilo que eu mandei para vocês por e-mail, tem tudo até um pouco mais. Tem coisa que eu nem preencho por falta de informação. Assim, que, tipo, eu nem tenho tanta informação assim dos pacientes, às vezes, como aquele modelinho segue. Mas aí eu consegui. Te respondi, Natan? Respondeu. Inclusive, a minha dúvida é exatamente por isso, né? Porque eu abri aqui, eu vi, tipo, 10 páginas. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, tipo, como que preenche isso, sabe? Tipo, para um paciente, quem dirá para, sei lá, mais de um. Aí minha Sim. cabeça ficou meio explodindo assim, mas eu acho que faz total sentido quando tem essa volta, esse enfoque maior, né? Em algum Sim. aspecto. Acho que respondeu sim, muito obrigado. E aqui, gente, é aquilo que eu estava falando com vocês. Essa estrutura, ela é maravilhosa para a gente ir montando. Quais são os dados relevantes da infância? Antes tem, ó, tem algum diagnóstico de eixo 1? Tem algum diagnóstico de eixo 2? Tenta aí DSM, CID? Tem crença. Quais são as crenças nucleares? Quais são os pressupostos, as regras? Quais são as estratégias compensatórias? E aí as situações que a gente vai montando, vai construindo aqui ao longo das sessões. Na sessão 5, o paciente me deu a situação 1. Na sessão 8, o paciente me deu a situação 2. Na sessão 10, veio a situação 3. E a gente vai percebendo, nossa, teve aquele pensamento automático, teve aquele significado, teve essa emoção, teve esse comportamento. E aqui a gente vai percebendo esse funcionamento geral do paciente. Para depois que a gente pensar, tá, qual é o plano de tratamento agora? O que a gente faz? E óbvio que vocês não vão fazer isso sozinhos, né? Vocês vão ter supervisão, a gente tá aí pra gente construir isso juntos. Beleza? E aí, né,
foi o que eu mostrei para vocês. Conceitualização para minorias, né? Cuidado com a interpretação das crenças, podem não ser crenças disfuncionais, podem não ser uma interpretação errada do contexto. Conceitualização da população. Eu botei 2 minorias aqui, né, gente? Mas, obviamente, isso se aplica a todas. E aí, trouxe aqui para vocês, isso é objeto raro, que é o documento do TCC para minorias, que é essa autoavaliação cultural, de perceber qual que é a idade, as influências geracionais do nosso paciente, o cliente, e nossa. Né? Por exemplo, eu tenho uma paciente na clínica que ela tem 56 anos, eu tenho 26. Na triagem, ela chegou para mim e falou que tem dificuldade com psicólogos muito jovens. Então, aqui já é uma questão. E ela ser muito mais velha, às vezes me coloca num lugar de insegurança. Estamos aqui, qual a nossa avaliação cultural? A idade e influências geracionais dessa idade. O que acontece com essa geração de 56 anos, que, por exemplo, 50 e poucos, que eles têm é comum, não é uma regra, né? Essa faixa etária que tem uma data no registro de nascimento e a data do aniversário como datas diferentes. Por que isso? Né? O que acontecia na infância que teve essa diferença? Tá ali, influências geracionais, que a gente pode perceber. Né? Deficiências no desenvolvimento que foram adquiridas, tanto minhas quanto do paciente, porque isso vai dizer sobre essa relação. Orientações religiosas e espirituais, para a gente ir percebendo que estruturas culturais e sociais estão ali. Só nós dois ali Óbvio que as nossas crenças não estão conscientes ali na relação, né? Qual é a raça, etnia, status socioeconômico nosso do paciente, orientação sexual, ascendência indígena ou não, nacionalidade, gênero, tudo isso vai dizendo para a gente, né, as nossas influências culturais ali, tanto nossa quanto do paciente, e como que vai se dar essa relação terapêutica. Então, quando a gente pensa em status socioeconômico, quando acontece, da gente vir, né, da Baixada Fluminense, a gente veio de um recorte socioeconômico, e aí a gente vai indo bem na clínica, começa a atender a galerinha da Zona Sul, e aí é uma outra vivência, é uma outra experiência, e a gente vai tendo que perceber isso na construção da relação terapêutica ali. Deixa eu ver que tinha outro material que eu queria mostrar para vocês. Tá aparecendo para vocês? Está compartilhada? Ou eu não estou mostrando? Sim, tá sim. Tá sim. E aí, isso daqui é um material que depois vou mandar para vocês seguirem ele. O nome dele é Bruno Reis, ele é psicólogo, fala sobre a TCC para a população preta. E aí ele vai trazendo, né, contribuições de uma prática clínica culturalmente sensível e responsiva. Ele vai colocando que a gente precisa ter um olhar compassivo, a gente precisa estudar a nossa própria cultura e a cultura do nosso paciente. Né? A gente precisa perguntar como o paciente quer ser tratado, às vezes cabe isso, né, dentro da demanda do paciente. Ressaltar ali que é um empirismo colaborativo, ou seja, a gente está construindo isso juntos, a gente está construindo a terapia juntos, a gente não está naquela relação de que a gente, nossa, sabe muito, está indo ali ensinar o paciente. É um processo colaborativo. Né? O terapeuta precisa buscar a supervisão e atualização das notícias e discussões sobre racismo ou sobre a minoria que a gente estiver colocando aqui. Proporcionar um ambiente seguro, inclusive na nossa clínica, né? Utilizar recursos e linguagens que são culturalmente sensíveis. Então, quando o erro do terapeuta que não está conectado a esse tipo de discurso, de debate, é que ele pode usar uma expressão verbal ou corporal que seja violenta para o paciente. Né? Então, das linguagens, dos recursos, flexibilizar o nosso roteiro de sessões, porque se a gente está falando de alguém que está passando por estressores sociais, a gente vai ter que ser um pouco mais flexível. Realizar a nossa psicoeducação com objetivos específicos junto com o paciente. Né? Ter estratégias ali
terapêuticas que não vão confrontar valores culturais do paciente. Porque às vezes o paciente vem com uma crença cultural religiosa ou de território, do lugar que ele habita, né? E que a gente não vai precisar confrontar diretamente os valores culturais desse paciente para a gente construir estratégias terapêuticas, né? E aí tem muita coisa aqui que eu vou mandar para vocês depois, tá? É um documento grandão, vou mandar para vocês depois, porque ele é ótimo. Anda, pelo amor de Deus. Né? E aí aqui, olha que legal. Lista de técnicas da TCC que podem contribuir para o manejo clínico em situações de racismo. A reestruturação cognitiva, auxiliar o cliente, né? A TCC gosta muito de chamar de cliente, auxiliar o paciente a compreender seu esquema cognitivo, identificar os seus pensamentos, os seus comportamentos disfuncionais, para elaborar estratégias mais funcionais. E aí, o objetivo: a técnica pode ser aplicada normalmente, mas precisa considerar os aspectos sociais, culturais, individuais do sujeito, né? E aí, ó, a autorrevelação, que é, às vezes, quando o terapeuta, dentro dos limites adequados, ele fala algo da sua vida no sentido de fortalecer o vínculo terapêutico, de gerar no paciente um acolhimento. E, às vezes, o paciente precisa daquela autorrevelação até para se sentir validado, de ver que o que ele está vivendo é algo que faz sentido, é algo que não é da cabeça dele, né? Então, são técnicas da TCC que podem contribuir muito, né? O advogado de defesa, que é quando a gente coloca ali realmente o paciente para atuar como advogado de si próprio, um advogado de defesa dele mesmo, né? Principalmente pacientes que têm uma relação de nojo consigo mesmo, de raiva de si mesmo, né? Ou de se culpabilizar em excesso. E aí a gente coloca esse jogo ali, né? Essa estratégia terapêutica do paciente ser o seu próprio advogado e de defendê-lo daquela culpa, ou de defendê-lo daquele ódio, né? E de ter argumentos de defesa para aquela vivência ali. Então, é super bacana e que a gente pode utilizar não só para situações de minorias, mas na vida, né? E aí, voltando aqui para o nosso slide, acho que eu passei tudo para vocês. Acabei, gente. Meu telefone, meu Instagram profissional, o pessoal, porque vocês são de casa, e meu e-mail tá aí para vocês. Tem aqui, vou abrir aqui com vocês, só um minutinho que eu vou tirar o compartilhamento para poder abrir, para vocês verem, e para o pessoal que vai ficar gravado depois. Que é o guiazinho da conceitualização pela terapia do esquema. É muito bom. Né, que é esse formulário. Vem aí o nosso número de sessões, quando iniciou a terapia, todas aquelas informações gerais que a gente retira numa anamnese. Né? Por que o paciente procurou a terapia? Inicialmente, ali nos nossos primeiros meses de terapia, a gente vai ter uma informação. Depois de um tempo de terapia, pode ser que isso mude, porque a conceitualização é isso que a gente constrói a todo tempo. E aí entra aí nas correntes mente. Quais são as nossas impressões do paciente no começo da terapia e lá para o meio da terapia? Tem algum diagnóstico que já aconteceu, um diagnóstico prévio, ou a gente junto em terapia, a gente pensou num diagnóstico com esse paciente? Como que ele funciona, assim, na vida, né? Em nível na escola, no trabalho, no relacionamento íntimo, romântico, relacionamentos longos, nos relacionamentos familiares, com amigos, quando o paciente está sozinho. E aí isso a gente vai perguntando, né, para o paciente, não para responder na hora, isso, na hora eu gostaria só para o paciente, mas e aí, como é que é quando você está sozinho? Você fica bem? Você gosta? Como é que é nas nossas relações? Como que são, você tem muitos amigos? Como é que são seus amigos? Como é que é na sua família? Em relacionamentos amorosos, e a gente vai ali construindo, né? Quais são os problemas que o paciente apresenta na vida dele? Que sintomas ele carrega? A descrição geral da infância. Isso daqui tá pequenininho, mas a gente pode escrever ali contando a infância desse paciente. Essa era uma mãe ausente? Era uma mãe fria? Era um pai abusivo? Sofreu bullying na escola?
não teve limite, fazia o que queria. Necessidades não foram atendidas. Onde não foi? Qual é a origem dessa necessidade não atendida? Temperamentos, né? É um paciente mais quietinho, mais introvertido, é um paciente comunicativo, que se expressa, que comunica bem. Quais são os fatores biológicos que podem estar ali, né? Genéticos, fatores culturais, étnicos e religiosos vão entrar também, porque pode ser que o paciente, acontece muito, paciente que tem crenças centrais muito intensas para eles e que vêm porque eles foram criados num contexto muito religioso, né? E aí tudo isso vai sendo colocado. Os esquemas do paciente, os modos que vocês vão ver, não sei se vocês já viram, mas vocês vão ver os modos para trabalhar com a terapia do esquema. E aí o nosso relacionamento terapêutico, né? O paciente é colaborativo, não é resistente. Por exemplo, um questionário de esquema tem muitos itens. O paciente às vezes tem preguiça de responder, não quer responder de jeito nenhum. E aí tem às vezes o paciente que quer agradar você, ele quer que você goste dele. Que isso tudo está sendo dito ali na relação terapêutica. Aí ele faz rapidinho, te entrega e te elogia, aí você fica, ai, o paciente me ama. Mas está ali, o paciente buscando aprovação, que é um esquema. Está ali na nossa relação terapêutica, está sendo dito. O que a gente pode fazer para reparentalizar, para fortalecer esse vínculo, para minimamente satisfazer essa necessidade emocional básica que não foi atendida? E aí a gente vai construindo isso. Esse é um modelinho que eu gosto muito, para pensar num modelo dentro da terapia do esquema. E aquele outro que eu mostrei para vocês, que está no artigo, é um modelinho que eu acho bem bacana para pensar na conceitualização pela TCC. Né? E você, às vezes, não vai escolher uma coisa ou outra. Às vezes, a gente começa pela TCC e a gente vai migrando para a terapia do esquema. Geralmente, isso rola muito aqui no livro. É isso, gente. Dúvidas, questões. Quero ouvir vocês. Se possível, ver vocês só no finalzinho. Eu fiquei com uma dúvida nesse momento final, que você Aham. falou ali, lá pro final dos itens já, que falou sobre relacionamento meu Deus, Isso aí. reparentalizador. Aham. E eu não sei se está literalmente ligado unicamente à questão com os pais ou com a família, ou se está necessariamente aquela questão dos esquemas com quais seriam aqueles esquemas, enfim, eu não sei se Uhum. estou Show, conseguindo show. fazer bem a pergunta. Não, entendi. Isso é algo que vocês vão ver quando vocês começarem a estudar a terapia do esquema. Só porque tá ali na conceitualização, por isso que eu mostrei para você. Né? Mas o que é isso? Sabe essas nossas necessidades emocionais básicas que eu mostrei para vocês no começo? O pessoal que vai ver gravado não vai ver, né? Que eu vou começar a gravar depois. Mas são as nossas necessidades emocionais básicas que podem ter sido satisfeitas na nossa história de vida ou não. Né? E aí tem a ver com as nossas relações familiares, né? O quanto que as nossas famílias, as nossas figuras principais, as nossas figuras de apego, conseguiram satisfazer aquelas necessidades emocionais ou não. E acontece, todos nós temos esquemas, porque não tem como satisfazer todas as necessidades emocionais. Então, todos nós temos esquemas. E aí, quando a gente pensa numa terapia que vai ser reparentalizadora, é isso, assim, como que a gente vai minimamente no nosso desenvolvimento da relação terapêutica, da terapia, como que vai minimamente satisfazer aquela necessidade emocional básica que não foi atendida? Eu digo minimamente porque não tem como a gente satisfazer por completo, é limitado. Mas como minimamente a gente vai fazer isso? Por exemplo, pacientes que têm uma estrutura de abandono, né, uma crença de ser abandonável, de um esquema de abandono, ele pode sentir muito se a gente muda muito o horário dele, se a gente falta em excesso. Né? Então, faltou várias vezes, o terapeuta não apareceu, o paciente foi, o terapeuta, sei lá, não chegou a tempo, chegou atrasado, precisou remanejar o horário, na próxima semana falta. O paciente pode sentir muito como se, olha só, essa pessoa vai me abandonar também. Esse vínculo também está instável.
Então, tá ali seguro, no mesmo horário, não mexer tanto no horário desse paciente, pode ser muito importante para sentir que aquele ambiente ali é mais seguro. Atender sempre na mesma sala pode dar uma sensação de segurança. A gente, na próprio desenvolvimento da relação, ser ali um espaço seguro, firme, né, com conexão com o paciente, pode ser minimamente revitalizador para ele. E isso é importante, faz parte ali de um dos nossos objetivos da terapia. Fez sentido? Totalmente, totalmente. Obrigado. E aí, assim, não esses termos, gente, vocês vão vendo aos poucos. Nosso objetivo hoje era apresentar a conceitualização. O que que é? Qual que é a importância? Como que a gente faz para a gente ir construindo isso, né? Vocês vão começar a construir isso quando vocês começarem a desenvolver os atendimentos. Mas toda essa parte teórica vocês vão vendo também. Então, assim, sem neura, dá tempo. Bruna comentou aqui. Gabi, existem alguns instrumentos, atividades que possam ajudar a identificar esquemas em crianças? Sim, existem. Assim, a gente pode trabalhar muito com modos, né? Que vocês vão ver depois. Mas a gente pode pensar. Tem desenhos, tem bonequinhos que a gente pode usar. Agora nunca, já caiu, né? Esse que eu vou falar. Mas quando meu irmão era criança, tinha um negocinho chamado Google, aqueles bonequinhos desse tamanho que o pessoal comprava na banca de jornal, as crianças vendiam entre si na escola. Não sei se vocês pegaram essa época. Mas aqui, os terapeutas do esquema usavam muito aquilo, aqueles Googles. Cada bonequinho representava um esquema, cada bonequinho representava um modo, né? E aí dá para fazer assim bem lúdico. Então tem sim, tem um material assim que a gente compra, mas só depois que a gente forma, né? Agora você não precisa disso não. Não precisa gastar dinheiro com isso, não. Mas assim, tem vários recursos lúdicos que dá pra gente trabalhar, que é super legal. E é isso. Vocês sabem, gente, o que é isso, Google? Os bonequinhos, assim. Na minha época era Eu fofa, sei, são os bonequinhos bem pequenininhos, assim, e eles, as crianças brincavam de derrubar uns dos outros, aí se você derrubava, você ficava com o seu amigo, pegava pra você, tinha um negócio assim. Uhum. Meu irmão tinha tantos que depois ele vendia 50 centavos cada um. Absurdo. Mas é isso, gente. Assim, dúvidas, outras questões, coisas que vocês ficaram pensando, coisas que vocês não concordaram. Esse é o momento da gente trocar figurinhas mesmo. Não, uma dúvida meio aleatória, assim, que eu pensei e quando se perde o vínculo terapêutico, assim, com o paciente, como é que faz para, enfim, reconstruir isso, ou então passa para o terapeuta, como que, enfim, só pensei que eu sei que não tem meio a ver, mas, enfim, estava pensando sobre. Sim. A gente vai ter uma aula mais especificamente sobre isso. Eu vou dar para vocês, não mais para frente, que é sobre vínculo. Nem sei se é semana que vem ou na outra, eu acho que é na outra. Mas sobre vínculo terapêutico. Mas, assim, a Ilana, que é a outra integrante da Levica, ela fala uma coisa que é muito legal, que o vínculo terapêutico é uma construção contínua. E sendo uma construção contínua, tem um momento que está lá em cima. Tá ótimo, o vínculo super bem. Tem um momento que dá uma queda, que a gente tem que fortalecer aquilo, a gente tem que conversar com o paciente sobre por que deu a queda. Tem hora que tá ali no meio termo, tem hora que tá ótimo de novo, né? Então é uma construção. A gente faz essa correlação com vínculos para além da clínica, né? Às vezes nos vínculos além da clínica na nossa vida pessoal estão mais íntimos, menos íntimos, às vezes oscila. Então essa construção acontece. Mas além disso, assim, quando é grave, quando a gente teve uma ruptura da relação, quando aconteceu algo mais grave, a gente precisa avaliar. Tem caso que a gente vai sentar e vai junto com o paciente para poder cuidar daquilo que aconteceu, daquela fragilidade, né? Então, por exemplo, vou trazer um caso meu. Tem uma paciente minha da clínica hoje, recente, que ela tem um esquema de abandono muito forte e de privação emocional, que é essa sensação de não ser cuidada, de que as pessoas não vão entender e não vão cuidar dela. São esquemas, ela tem isso muito forte. E aí a gente construiu com muita persistência na clínica que em situações de emergência graves ela podia mandar mensagem para mim, ela podia entrar em contato.
E aí, depois de muito custo, a gente construiu isso. E aí, ela mandou mensagem num dia, e eu tava viajando, sem sinal, não vi a mensagem. E aí, eu fui ver a mensagem 3 dias depois. E aí, quando eu respondi ela falou assim, é muito difícil de achar. Eu tava precisando e tudo mais. Ela ficou, né, muito afetada, porque ela queria aquele cuidado, ela queria ter essa sensação e se sentiu abandonada e não cuidada. Então, ativou os esquemas dela. Eu morri de culpa, né? Eu tive que lidar com isso na minha terapia, na minha supervisão. E aí, depois, em sessão com ela, a gente conversou sobre isso. Eu perguntei como que ela se sentiu, como que foi para ela, disse como foi para mim, mas não no sentido de justificar, mas de reparar, de dizer para ela que eu sentia muito por não ter respondido ela no tempo certo, que eu vou fazer o máximo possível para isso não acontecer novamente, né? Que imprevistos acontecem, sim, mas que ela pode contar com aquele espaço e tudo mais. E ali a gente conseguiu reparar o dono e seguimos aí, tudo bem. Agora, tem caso que é muito grave, e aí, não sei, não sei. O paciente se apaixona pela terapeuta, isso acontece. E aí a gente precisa romper o vínculo e caminhar para outra pessoa e tudo mais. Nunca me aconteceu, não, mas já ouvi relatos. E aí você precisa encaminhar para outra pessoa. Não tem aquele vínculo, não tá legal? A gente encaminha para outra pessoa. Né? E isso acontece. E tá tudo bem, isso não é um parto, não é como se tudo tivesse dado errado. Nem todo paciente fica com a gente. Tem paciente que a gente encaminha, tem paciente que a gente não consegue vincular, que a gente tem dificuldade de vincular, que atravessa as nossas questões, as nossas histórias, e a gente encaminha para o colega, para o estagiário que tem vaga, para outra pessoa, e não tem problema, isso acontece. Né? O importante é a gente estar consciente disso e cuidando disso. Quando não está consciente, aí é um problema. Mas te respondi, Vitória. Respondeu sim. Obrigada. Mais alguma coisa, gente? É isso? Alguma dúvida? Vou encerrar aqui a gravação.